Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a criança. Então a criança é bem importante assim, porque se nós observarmos assim, a norma de tempo e de espaço da criança é diferente. E a criança, no período de formação dela, ela está mais ligada ao enteal. Ao enteal, que a gente refere aqui, está sempre ligada à natureza. A gente vê, de uma maneira geral, quando a criança tem índole boa, a facilidade que ela tem para relacionar com os animais. E o animal sente bem perto daquela criança do jeito que ela comporta. Muitos acham assim que como educar a criança. Então muitos têm vontade que a criança caminha no caminho dos pais. A criança é independente e a gente pode observar assim. Aquela criança encontra-se naquela moradia porque foi possibilitado a condição. E muitas vezes, e que é de conhecimento de todos e que na família tem, a pessoa, aqueles adultos estavam fazendo uma programação para aquela criança. Assim que ela adquire determinada idade, ela tem um outro destino. E muitas vezes esse destino é para ir para uma localidade distante e aqueles adultos respeitam, porque aquela criança é sempre hóspede na casa dos pais. E depois ela possibilita, sim, uma alegria para aqueles que ajudou na sua formação, que não está relacionado a somente ser pais biológicos, pode ser pais adotivos também, que vierem a atuar com um equilíbrio na adoção daquela criança. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que a criança ela é independente e ela tem o seu próprio caminho. E a maneira que ela precisa de ter para ela mesma. Então, quando o adulto pensa, aquela criança já tomou a decisão. E depois, em uma fase seguinte, nós vemos assim que os filhos, independente da situação que vier a ter, eles participam para os seus tutores o que eles decidiram. Então eles não questionam antes da decisão, eles veem o que vai ser bom para a sua vida e eles então procuram decidir. Quando os tutores vêm a saber, eles já decidiram. Então a criança é um hóspede naquela moradia. E esse hóspede, de uma maneira geral, ele é bem-vindo. Depois nós sabemos assim que o que fez com que aquela criança viesse para aquela moradia são as maneiras que aqueles daquela moradia têm. Então aquela criança tenha as maneiras iguais. Então por isso que tem essa simpatia, por isso que existe essa facilidade de sentirem bem junto àquela criança. Então a criança é um benefício e o adulto precisa de ter esse cuidado, porque a criança vai ter o seu próprio caminho, muitas vezes não tem como caminhar no caminho do adulto, e o adulto vem a ter esta vontade que a criança caminhe no caminho dele, mas a criança é independente. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com o seu like,